Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Projeto Avulsos. Hoje eu vou comentar sobre o novo filme dirigido por Jaume Collet Serra, que é o Bagagem de Risco. Filme esse que vem ganhando uma boa repercussão dentro do serviço de streaming da Netflix. E, enfim, falando sobre o diretor, a princípio, ele é um cineasta que ele está dentro do contexto, do nicho, melhor dizendo, de cineastas que atendem às demandas do estúdio. Não é um diretor necessariamente autoral, né, nas suas ideias. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe estabelecer uma identidade aos seus projetos, né? Seja dentro do contexto do terror ou da ação, né? E ele sabe usar muito bem das convenções desses gêneros a fim de entreter o espectador, né? E não é um entretenimento bobo, né? É um entretenimento genuíno. E, tipo, nesse contexto, né, tem o A Casa de Cera, de 2005, que é um terror slasher, que pega muito da vertente do terror B dos anos 80 e 70, né? E coloca no contexto dos anos 2000, né? Tem um pouco de um Massacre da Serra Elétrica do Tobe Hooper dentro da atmosfera do filme, que é bem fúnebre e bem grotesca em vários momentos. Tem um gore bem interessante, bem criativo também. E, além disso, tem um uso de câmera que lembra bastante o que o Sam Raimi trabalhou na trilogia Evil Dead, né? Que é um uso de câmera bem criativo, bem energético também. E é um diretor que está trabalhando nesse filme com uma narrativa bem batida, uma narrativa que várias pessoas dentro das comunidades do cinema de terror, né, já viram em várias outras produções, seja Sexta-feira 13, Halloween, enfim, até mesmo Evil Dead, vamos mencionar de novo, né, Massacre da Serra Elétrica, mas ainda assim é um filme que tem uma personalidade e tem ideias que revigoram a narrativa, por mais batida que fosse, entendeu? E ele fez outros projetos interessantes depois, o Sem Escalas com o Liam Neeson, que é um filme de ação, né? Águas Rasas com a Blake Lively, que é outro ótimo filme de suspense. Vamos falar no contexto atual, né? O Bagagem de Risco é um filme de ação. Esse filme em específico, ele homenageia bastante o cinema blockbuster dos anos 90. Em específico, o primeiro e o segundo Duro de Matar. E o Air Force One com Harrison Ford. Você tem um protagonista que é interpretado pelo Taron Egerton, que assim como o John McClane no primeiro Duro de Matar, ele é um herói de ação que ele não é imbatível, mas sim ele é um personagem que ele tem os seus problemas humanos e que ele acidentalmente se enfiou dentro daquele contexto. Você tem esse herói de ação que também tem as suas fragilidades, ele tem os seus problemas emocionais, ele quer construir uma família com a sua esposa, mas que tem os seus problemas, os seus conflitos, mas ele mal aguarda, né, a ameaça que pode surgir, né? É nesse momento, é nesse sentido, né, que o personagem do Taron Egerton ele é encarregado de mover todas as maletas no raio-x, né? E uma dessas maletas, né, tem a bomba química, né? E é nesse sentido que os terroristas eles coagem o protagonista de passar a maleta para que um dos terroristas, são dois, né? São dois terroristas, né? Um é encarregado de usar uma sniper, de um armamento pesado, e um outro é encarregado de coagir o protagonista a seguir as suas próprias ordens, né? E o melhor de tudo é a forma como justamente é nesses contextos onde a tensão é de fato instaurada, né, em que o protagonista é coagido, em que você começa a perceber, a se questionar como que o protagonista vai sair daquela situação, né? E o protagonista ele é muito inteligente na forma como ele lida nessa situação, cara. Porque ao mesmo tempo que ele erra, ele tenta desesperadamente em salvar todas as pessoas daquele contexto, daquele cenário, melhor dizendo, né? O diretor ele sabe muito bem como usar o som em vários momentos isolados, né, que são bem legais. O diretor ele também usa muito bem dos elementos visuais tecnológicos dos celulares, né, a fim de potencializar ainda mais a tensão, né, de como que o protagonista ele vai sair dessas situações, né, que gradativamente se escalonam para coisas ainda piores, né? Isso é muito legal, traz uma catarse bem interessante. A quantidade de mentiradas, de conveniências que o filme tem, né? E, bom,
A minha discordância, que eu posso dar essas opiniões, né, que são válidas a princípio, nenhuma opinião é inválida, óbvio que não, né? Mas eu acho, na minha visão, né, o cinema de ação, desde os seus primórdios, desde a sua criação, sempre foi pautada no uso desses clichês, das mentiradas, das conveniências, com o objetivo de entreter o espectador. E eu acho que esse filme ele acerta com uma luva. Nesse sentido, o filme ele recebeu algumas críticas por ser muito pautado em conveniências, né? Mas uma discordância que eu posso desenvolver aqui nessa resenha, né, é que desde os primórdios, desde a criação do gênero do cinema de ação, né, vários filmes, seja os primeiros filmes do 007, do James Bond, ou até mesmo os filmes do Schwarzenegger, do Stallone, apesar de vários filmes horrorosos, né, foram muito pautados nas mentiradas, nas conveniências, com o objetivo de entreter o espectador. Tipo, ao meu ver, né, vocês podem discordar de mim, né, grande parte do público está muito acostumada com um realismo presente em algumas obras e que esse realismo tem que ser estabelecido em todas as obras, independente se é um filme mais ficcional ou se é um filme um pouco mais fantasioso, entendeu? Eu já vi muitas visões, né, de pessoas incomodadas com a quantidade de conveniências narrativas que o filme tem. E de fato, o filme ele tem várias mentiradas, conveniências assim, mas não me incomodou tanto. Eu acho, cara, por mim, o diretor ele usou dessas conveniências, dessas mentiradas, né, com o objetivo simples de entreter o espectador, cara. Eu já falei isso, o diretor ele sabe usar muito bem das conveniências, dos clichês desse gênero, com o objetivo de trazer uma diversão, cara, uma diversão escapista. Não vou dizer que é boba, cara, mas é uma diversão que é genuína, sabe, cara? E que traz umas homenagens interessantes ao cinema de ação dos anos 90, cara. E que é por isso, né, que eu gostei tanto de Bagagem de Risco. É um filme que tem um trabalho de câmera bem legal, bem interessante, que potencializa ainda mais a tensão, que cresce à medida que o protagonista se enfia em cada confusão diferente. É bem legal. Apesar de um momento ou outro ser bem fraquinho no sentido de perseguições de carros e tiroteios meio genéricos assim, é um filme que tem um trabalho de tensão que é excepcional. Tem um ótimo elenco, principalmente o protagonista interpretado pelo Taron Egerton, que ele manda muito bem aqui, ele mandava muito bem no Kingsman, nos 2 primeiros Kingsman. E, enfim, é tudo que eu posso dizer sobre o Bagagem de Risco, um filme que eu adorei, apesar de muita gente não ter gostado, ter achado um filme genérico. Eu adorei, é um filme que ele tem a sua personalidade dentro do nicho em que ele está estabelecido, que é no cinema de ação. E eu me diverti bastante, eu acho que vocês podem se divertir bastante, tanto quanto eu, porque é um filme que traz um entretenimento que, apesar de ser escapista, é genuíno, não é um entretenimento que te trata como não vou dizer um imbecil porque é meio chulo dizer isso, mas não é um entretenimento idiota, sabe, cara? Que nem o Adão Negro, que também é dirigido pelo Colette Serra, que é um filme bem ruim por conta desse fator, né? Mas, enfim, é um filme que traz um entretenimento bem bacana, eu acho que vocês vão gostar. É porque eu sou muçulmano? Porque eu sou negro? Porque sou branco? As pessoas ficam tão babacas nos aeroportos.